O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos ouvindo o capítulo 7º do Evangelho de São João e estamos acompanhando aquele episódio em que nosso Senhor Jesus Cristo vai à cidade santa de Jerusalém para a festa das tendas. No começo do capítulo, São João nos diz que Jesus procurava evitar passar pela Judéia, porque ele sabia que as pessoas queriam prendê-lo, sabia que poderia causar alvoroço, poderia causar tumulto. Então, nos diz São João que de modo tardio, depois que os outros já tinham tomado conta de Jerusalém, nosso Senhor vai para cumprir o mandamento de Deus de ir até a festa das tendas, e lá ele começa a falar. Os sumos sacerdotes, os fariseus, que são este outro grupo que nós ouvimos no Evangelho de hoje, têm medo, têm receio, porque conhece a fama de Jesus, sabe o que é que nosso Senhor é capaz de fazer, sabe que nosso Senhor tem tocado o coração de muitas pessoas daquela época e que as pessoas estavam passando a crer, passando a olhar para Jesus como um Messias, como de fato aquilo que ele é. E este grupo, o grupo dos fariseus e dos sumos sacerdotes, teme, tem receio de que durante uma festa, como a festa das tendas, nosso Senhor seja proclamado Messias pelo povo. Que aqueles homens, de fato, ouvindo a palavra de Jesus, ouvindo a sua pregação, o reconheçam como aquilo que ele é. Reconheçam a Jesus como Messias, aclamem a Jesus como Messias. E por um zelo excessivo, eles então decidem por prender a Jesus. Porque olham para a vida de Cristo. Ele era conhecido como Galileu, como Nazareno. E não pode ser o Messias. É o argumento que eles usam aqui no texto. Não pode ser o Messias, porque da Galileia não vem profeta. O Messias tem que vir de Belém. Talvez não conhecessem a origem de Jesus, o seu nascimento na cidade de Belém. Mandam um grupo de soldados, guardas do templo, para que prendam a Jesus.
Acontece que este segundo grupo de personagens, se dirige até o templo e, no meio da multidão, não tem como fazer nada sem causar alvoroço. Então, provavelmente devem ter ficado ao lado, vendo Jesus pregar, vendo as palavras de Jesus, enquanto esperava que a multidão se dispersasse para então prendê-lo. E que surpresa! Eram homens que estavam cumprindo ordens, não necessariamente carregavam maldade em seu coração. Eram funcionários. E se pararmos para pensar, eram funcionários de uma instituição, na cabeça deles, boa. Eram funcionários do templo, que representavam o quê? Representava a Deus. Era o lugar da casa de Deus. Trabalhavam para Deus e cumpriam ordens para Deus. Quando eles recebem a ordem de prender a Jesus, talvez nem conhecessem a Cristo, nem conhecessem a nosso Senhor, e vão até lá para cumprir mais uma ordem. Mais uma dentre tantas que recebiam dos seus patrões, aqueles que eram a elite espiritual de Jerusalém. E para não causar este alvoroço, esperam a pregação deste homem terminar. Que surpresa! Porque eles escutam a pregação de Jesus e, vejam bem, não testemunham nenhum milagre. Nenhum milagre. Somente ouvindo a pregação de Jesus, eles se convencem de que não há maldade naquele homem, não havia por que levá-lo preso. E voltando para os seus patrões de mãos vazias, são questionados. Ué, vocês não o trouxeram? Vejam o que diz o guarda que tomou a frente. Ninguém jamais falou como este homem. Ouviram a pregação de Jesus, a sua sabedoria, o seu testemunho da verdade e se convenceram. Então, nesta cena nós vemos dois grupos que representam dois tipos de pessoas. As pessoas com o coração duro, como os chefes, os fariseus, os sumos sacerdotes, que não interessa qual seja o sinal, porque eles tinham visto milagres. Jesus havia operado milagres diante deles. Poucos dias atrás nós ouvimos o relato da cura do paralítico da piscina de Betesda. E eles vão atrás daquele homem, daquele pobre homem, para saber quem foi que te curou. Depois, Jesus opera mais milagres em dia de sábado, fazendo com que eles ficassem com mais raiva ainda. Eles haviam escutado a palavra de Jesus, as pregações que Jesus tinha feito, inclusive muitas delas direcionadas para eles, porque nosso Senhor queria revelar a eles a dureza de coração deles, chamando-os de hipócritas e tantas outras adjetivações. E a cada passo de convivência com nosso Senhor, a cada tempo que se passa, a cada milagre que testemunham, a cada pregação que escutam, o coração se fecha mais e se endurece mais. E temos o segundo grupo, o grupo dos soldados, que não necessariamente era um grupo de pessoas más. E o Evangelho nos dá testemunho de que de fato não eram pessoas más, que foram cumprir ordens, foram trabalhar. Provavelmente pessoas simples, pessoas que estavam trabalhando, mas que na sua vida viviam a sua fé, eram tementes a Deus, guardavam os mandamentos, e que ao ouvir uma única vez a pregação de Jesus, se convertem. Ou pelo menos têm o coração tocado. O coração desses homens foi tocado pelas palavras de Jesus. Ninguém jamais falou assim. Ninguém jamais falou como este homem. E esses dois grupos sempre estão presentes na vida de Jesus. Sempre estão. Foi assim em Belém.
Os sábios, os ricos, os poderosos, a elite do povo de Belém não tinha lugar para Jesus no dia que ele nasceu. Os pastores, pobres pastores que estavam no campo, pastoreando, cuidando de seu rebanho, tiveram a alegria de ouvir o anjo dizer: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Receberam do anjo o convite para adorar a Jesus, enquanto os outros ficaram com seus afazeres, com as suas festas, com as suas ocupações. Depois, como nós ouvimos no cântico de Nossa Senhora, ela dando testemunho que de fato é assim. Deus resiste aos soberbos, mas levanta os humildes. Personagens como os fariseus que têm o coração duro, mas pecadores que se convertem ao ouvir a palavra de Jesus e ver os seus milagres. Daqui a alguma semana, vamos acompanhar a elite do povo gritando: crucifica-o, enquanto as pobres mulheres de Jerusalém choravam por Jesus. Sempre assim. Dois grupos em torno de Cristo: os que têm o coração duro, que não o acolhem e que passam a ter raiva quanto mais convivem com Cristo, e aqueles que, tendo simplicidade no coração, humildade, pequenez, acolhem a palavra de Jesus, são tocados e muitas vezes se convertem. Amanhã começaremos o tempo da paixão. Iremos acompanhar a vida de Jesus e os seus últimos dias sobre a terra. E hoje ainda temos tempo de tomar uma decisão em nossas vidas. Se endureceremos os nossos corações diante de Cristo, ou se então iremos nos abrir à sua palavra, aos sinais que Ele realizou no meio de nós. Iremos permanecer com Ele nos últimos momentos de sua agonia aqui na vida. Vamos pedir ao Senhor, meus queridos irmãos, que nesta Eucaristia, quando comungarmos, não tenhamos o coração endurecido, mas que possamos de fato, assim como estes soldados foram tocados pela palavra, foram tocados pela pregação de Jesus e voltaram assombrados com a sabedoria de Cristo, também nós reconheçamos que nunca ninguém jamais falou assim como Ele, que as coisas que Cristo fez por nós, que fez em nossa vida, ninguém jamais fez. E assim confessemos, como soldado, Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.